quarta-feira, amanhã, este jogo decisivo para o Corinthians na Libertadores. Números desta temporada. O Yuri Alberto, 3 participações em gol neste 2025. O Rodrigo Garro tem uma participação em gol nesta temporada. E Memphis Depay, são 4 participações em gol neste ano. Vladimir Bianchini chegando ao vivo aqui para o nosso Sport Center, trazendo mais informações também da preparação do Corinthians para este jogo de amanhã contra a Universidade Central da Venezuela. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo para você, Glaucio, um abraço para o pessoal do estúdio, outro para os fãs de esportes. Corinthians que enfrenta a Universidade Central da Venezuela, precisando de uma vitória justamente para avançar de fase e enfrentar o vencedor de El Nacional ou Barcelona de Guayaquil. Para essa partida, o técnico Ramon Dias não terá o volante Ranieri, que está machucado. A principal dúvida é se ele vai manter o esquema 4-4-2 com 3 volantes, com o Breno Bidon, o Martínez e o Carrijo, ou se ele vai trocar o esquema para 4-3-3 e colocar 3 atacantes. Com isso, o Thales Magno, que é o principal artilheiro do Corinthians na temporada, ganharia uma vaga como titular. E essa partida contra a Universidade Central da Venezuela será muito especial para o Memphis Depay, já que o técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, estará presente outra vez na Neoquímica Arena. Ele esteve no jogo contra o Guarani no final de semana, vai observar agora o jogo contra a Universidade Central, quando o Memphis deve ser titular, e quem sabe até mesmo convocá-lo em março para os jogos da seleção holandesa. Então, o camisa 10 do Corinthians estará muito motivado. Outro jogador que também está muito motivado para essa partida é o Mateuzinho, que falou a respeito das diferenças que o Corinthians precisa ter do jogo de ida na Venezuela para agora na Neoquímica Arena. Cara, infelizmente foi uma daquelas partidas que nenhum elenco, nenhum time quer ter, mas fica de aprendizado para que não se repita. Então, temos certeza que a gente pode reverter 100% a nossa postura, porque assim, o futebol, ainda mais na Libertadores, que é um campeonato que exige muita concentração, ao alto nível do futebol, e não foi o que a gente apresentou lá. Só que eu tenho 100% de certeza que aqui vai ser diferente, porque a nossa postura não é o que nós tivemos lá na Venezuela. Então, a gente mudar não a nossa característica, mas mudar a nossa postura, voltar a ser o Corinthians, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O Mateuzinho, em entrevista exclusiva aos canais ESPN, falou a respeito de como é jogar com a camisa do Corinthians, já que ele é torcedor declarado do Timão desde a infância e vai ter a oportunidade de jogar o torneio da Libertadores, que foi uma das primeiras lembranças que ele tem de infância, em 2012, quando o Corinthians se sagrou campeão. Eu falo que é uma realização de um sonho, mas também vejo como uma oportunidade de poder fazer história aqui dentro do clube. Hoje, do outro lado, né, sendo jogador, e ter essa oportunidade de jogar essa competição que é maravilhosa, que é do maior alto nível do futebol sul-americano. Então é uma oportunidade que eu tenho de, se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar com o nome escrito na história do clube. O Corinthians está muito perto de anunciar o primeiro reforço para 2025. É o lateral esquerdo Angileri, de 30 anos, que está no Getafe da Espanha. Jogador com uma passagem muito boa pelo River Plate. Ele não estava atuando pela equipe espanhola. Deverá chegar por empréstimo até o final do ano. Ele foi um pedido do técnico Ramon Dias. O jogador de 30 anos, que é argentino, revelado no Godoy Cruz, e é uma das esperanças aí para a lateral esquerda. O Timão que deve ficar com 4 jogadores para essa posição. O Palácios, o Bidu, o Angileri e também o Hugo. Um deles deve deixar o Parque São Jorge, provavelmente o Palácios, que vem tendo menos oportunidades que os outros jogadores e também se recupera de uma lesão. Então, se o Corinthians anunciar em breve o Angileri, o Palácios deve estar de saída. Outra novidade fora dos campos é que o Corinthians trabalha para tentar renovar o empréstimo do atacante Thales Magno, que está cedido pelo New York City até o dia 30 de julho. O Corinthians tenta ver se consegue estender esse prazo até o final do ano para que ele possa atuar em todas as competições pelo Timão. Volto com você, Glaucio.
Valeu, Vlad. Beijo pra você. Boa sequência de trabalho aí também ao longo da nossa programação. Esse papo exclusivo com o Mateuzinho. Mais trechos dessa entrevista. Vamos dar uma olhadinha nesse desempenho do Corinthians jogando na Neoquímica Arena com o Ramon Dias no comando. 24 jogos, 73,6% de aproveitamento, 49 gols marcados e 23 sofridos. Destes são 15 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Isso jogando em casa, essa derrota no dia 20 de agosto do ano passado para o Red Bull Bragantino 2-1. Claro que jogando em casa tem toda a força e a torcida do Corinthians mostra isso, né, Fer? Jogo de fase final aí de classificação do Paulista. Corinthians já com a vida resolvida, mais de 40 mil pessoas contra o Guarani. Amanhã deve ser todo esse clima, esse ambiente também. E um Corinthians que é pra lá de favorito. Acho que o que foi o primeiro jogo não tira o que vem sendo esse trabalho também e não tira o favoritismo desse Corinthians pro jogo de amanhã. Casa sempre lotada, né, quando o assunto é Corinthians, e a torcida do Corinthians, ela é capaz de entregar um ambiente que é top quando a gente compara com as principais torcidas aí do futebol sul-americano. E acho que o Ramon ele consegue se comunicar muito bem com o torcedor. Ele sempre prezou muito por isso, ele sempre ressaltou muito essa força da torcida do Corinthians, né? Ele já enfrentou a torcida do Corinthians em outras oportunidades, como técnico do Vasco. E acho que o time com o Ramon, apesar de não ter feito isso na partida de ida, achei que foi uma partida muito passiva do Corinthians, mas normalmente é um time que representa o que o torcedor do Corinthians deseja. Eu não falo só sobre qualidade, eu falo sobre postura, agressividade, um time que pulsa, um time que briga por cada bola, e isso gera uma sinergia muito importante. A gente vê ali, os números são bons, eu acredito muito em toda essa influência do ambiente, da atmosfera, mas tem algo que é o principal. O Corinthians hoje tem uma das principais equipes do futebol sul-americano, do ponto de vista de qualidade. Tem um elenco forte, tem um time titular mais forte ainda, poderoso. Quando você tem qualidade, você tem um time organizado, normalmente é difícil você encarar, né? E o Corinthians está conseguindo utilizar muito bem isso. Acho que a postura vai ser completamente diferente jogando dentro de casa contra o adversário, sendo muito direto, horroroso tecnicamente. O time venezuelano é muito fraco tecnicamente. O Corinthians poderia até ter sacramentado essa vaga, mas no segundo tempo caiu muito de produção, correu riscos desnecessários e agora não vai conseguir nem poupar os seus titulares, né? Poderia até preservar os seus titulares pensando aí nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas vai com força máxima para tentar sacramentar essa vaga. É obrigação, né, do Corinthians conseguir essa classificação. Mas muito bem, Corinthians como mandante desde a estreia de Ramon Dias. 24 jogos, 73,6% de aproveitamento, 49 gols marcados, 23 gols sofridos, vitórias 15, empates 8, uma derrota apenas, que foi no dia 20 de agosto, Corinthians e Red Bull Bragantino 2-1. E é importante dizer, a gente sempre tem essas telas de matemática, o Ramon Dias assumiu o Corinthians num momento agudo do calendário, então ele pegou bastante pedreira. Tudo bem que agora tem o Paulista, mas assim, o fim do ano passado foi um fim de ano de muita luta e adversários muito difíceis, tanto em Brasileirão quanto em Sul-Americana. Zupac, vamos lá. Vamos. É uma questão protocolar falar sobre o jogo, embora ninguém possa dormir. Mas a gente no começo do programa falou da coisa do Paulistão, da próxima fase de Libertadores, que é contra um equatoriano, provavelmente o Barcelona de Guayaquil. Como é que você vê o Corinthians, o momento do Corinthians para esse jogo? É óbvio, é de imaginar um atropelo, mas dava para imaginar uma vitória no jogo 1 e ela não veio. Assim, a sequência poderia ter sido mais tranquila. O Corinthians amanhã, quarta-feira, poderia jogar com as reservas. E isso para o jogo do final de semana contra o Mirassol, o jogo de domingo contra o Mirassol, e o eventual jogo da semana que vem em Guayaquil ou em Quito, mais provável Guayaquil, mas no Equador, isso poderia fazer diferença para o longo prazo, né? Então, assim, era para o Corinthians, era para a pauta hoje ser assim, Corinthians já está classificado, quem pode agradar o Ramon no jogo de quarta-feira? Mas os jogadores fizeram o papelão que fizeram. O Corinthians passou uma vergonha jogando na Venezuela e me parece que a comissão técnica entendeu bem, inclusive a própria responsabilidade, né? As falas do Emiliano, eu estava vendo uma entrevista, eu acho que foi ao Podpah, eu sempre confundo qual dos podcasts que é, mas acho que foi ao Podpah, o Mateuzinho foi o Podpah, e falou, acho que em tom metafórico,
que os jogadores quase saíram na mão no vestiário de tanta cobrança que teve lá na Venezuela, depois do papelão que eles fizeram nesse empate contra o fraquíssimo, porém esforçado, claro, né? Time da UCV. Então, me parece que esse grupo do Corinthians é um grupo muito bom em termos de seriedade, em termos de comprometimento, em termos de entendimento do que eles devem entregar, do que o Corinthians, como instituição, pede que se entregue. Eles me parecem muito cientes disso e eles me parecem muito cientes do papelão, repetindo o termo, porque esse é o termo que aconteceu em Caracas na última quarta-feira. Por isso eu espero e eu imagino uma postura oposta no jogo quarta-feira aqui, até porque a torcida vai estar, ao mesmo tempo que ela é a que apoia, ela está de olho. E no jogo como de quarta-feira, é o que eu falei do começo, o Corinthians, por um acaso, não passar da UCV, fecha a porta e volta no que vem. É o caos completo. É muito mais grave do que qualquer tipo de derrota que o Corinthians pudesse ter na temporada, dada a fragilidade do time venezuelano. Então, assim, o Corinthians deve mostrar algo melhor, deve se classificar, mas os jogadores poderiam não participar desse jogo, né? Então, acho que esse é um ponto... Esse é um jogo a mais da temporada que eles poderiam não ter, não tivessem atuado de maneira tão decepcionante como foi na última semana. Corinthians, Donk. O tropeço da ida, de fato, acho que não diz nada sobre o momento do Corinthians. Não aquele tropeço que você fala, olha, aconteceu porque o time tá numa derrocada, tá tudo errado, mas não diminui o fato da decepção que é. E acho que a reação dos próprios jogadores, das coletivas, e acho que é importante também usar isso de forma tão enérgica, porque em questão do resultado, sinceramente, acho que não vai comprometer em absolutamente nada. O Corinthians deve golear, vencer tranquilamente e se classificar. Mas não pode ser aceitável, ainda mais para um clube que teve toda a arrancada, que está num jejum de títulos, que assim, tem que ter esse tipo de mentalidade vencedora, independentemente da circunstância. Eu entendo que quando você está jogando contra um time que é infinitamente mais fraco que você tecnicamente, exista um relaxamento natural, aquela coisa que você sabe que em algum momento você vai ganhar o jogo, mas não ganhou. E poderia até ter perdido, que a UCV teve algumas ocasiões que poderia ter vencido o jogo. Então, acho que chama muito mais atenção em relação à postura. Então, o Corinthians deve uma resposta ao seu torcedor na questão do comprometimento, da intensidade que vai colocar nesse jogo. Mas eu não vejo um questionamento em relação, olha, esse Corinthians está deixando a desejar, tem problemas, tem coisas para se observar nesse começo de temporada, tem sofrido muitos gols, inclusive da própria UCV, mas um time que tem concedido muitos gols, mas ainda acho, como eu falei mais cedo, que foi o time que apresentou o melhor futebol ao longo do Campeonato Paulista. Então acho que o trabalho está sendo bem executado, acho que esse foi um capítulo à parte em relação à postura que esse time apresentou, imagino que seja corrigido, só que isso poderia ter sido totalmente evitado, ainda mais num começo de temporada, que você tem essa decisão no Campeonato Estadual, você vai ter um confronto mais pesado teoricamente, né, na próxima fase da Libertadores, se assim passar, que imaginamos que vai acontecer. Então era algo completamente evitável esse cenário, ainda mais nesse começo de temporada, que você foi revezando o time justamente para poupar, poderia ter usado essa oportunidade, mas acabou comprometendo dessa forma, mas não acho que vai ter consequências graves na temporada do Corinthians. A gente vai mudar de assunto pro São Paulo, mas eu tava vendo ali a Tarja falando sobre o Koeman, e quando eu vi na internet, eu assim, o técnico da Holanda, e aí muitos jovens compartilhando na rede social, porque o técnico da Holanda, gente, o Koeman foi um dos melhores zagueiros que chutava dos anos 90, e que batia na falta, foi sacanagem. E o que é o auxiliar dele que tava aí também? O De Jong. Esse batia também, mas não era na bola. É isso. É isso. A voadora que ele dá na final no Iniesta, foi no Xabi Alonso? Então coloca aí no Google, De Jong, Xabi Alonso, pra você ver o pôster que ele fez. Foi lá no CT hoje. Lógico, quando eu falo deles três que estão mais brigando pelo título, acho que o Corinthians tem a questão de ter sido o time que desempenhou o melhor futebol de uma forma geral no Paulistão, e o Palmeiras ser o time mais forte e mais hegemônico. Então acho que você tem mais argumentos para acreditar em um favoritismo de Corinthians e Palmeiras, mas pela espinha dorsal que tem a equipe do São Paulo, eu ainda acredito bastante, embora tenha talvez oscilado mais do que o próprio Corinthians e que o próprio Palmeiras ao longo da primeira fase do Paulistão.
E agora a gente fala sobre o Corinthians, que a gente fez aquele touch no começo do Paulista. Eu acabei de pensar nisso. Você tá falando sério, seu pai? Eu ia te falar disso agora, que as coisas foram exatamente como a gente havia conversado. Isso. E a gente não combinou isso. Pra quem não pegou, a gente fez aquele touch de favorito e a gente falou, olha, Palmeiras acima. Mas tá com cara de um Paulistão preto e branco, se não pra título, com força. É isso. Só que esse jogo das quartas de final vem num entroncamento de datas importantes de Libertadores, e a gente viu o Corinthians, queria jogar no sábado, mas o sábado é ruim em relação ao esse jogo de quarta, e o domingo é ruim em relação ao confronto, o eventual confronto, a gente espera assim. Se não for, tem que fechar a porta e fecha a porta e volta no contra uma equipe equatoriana, provavelmente o Barcelona de Guayaquil. E esse Corinthians, o Pac? E tudo isso, assim, no meu entendimento, o Corinthians tem um adversário mais enroscado dessas quartas de final. Embora o Red Bull Bragantino seja um time de Série A há bastante tempo, um projeto sólido, mas o time do Mirassol é um time interessante. Teve a troca de técnico agora, o Barroca caiu, né? O Ivan Baitello comandou a equipe. Ivan Baitello, de grande história no Mirassol, comandou a equipe contra o Palmeiras, mas o Mirassol é um clube que vem num embalo muito grande, fez uma campanha também muito boa, né? O grupo do Corinthians era um grupo mais tranquilo de se disputar. Corinthians e Mirassol nadaram de braçada há muito tempo, o Mirassol garantiu bem a classificação. Não acho que o Corinthians terá vida fácil no duelo de quartas de final contra o Mirassol, também levando em consideração o sanduíche que virou Libertadores com Paulistão no meio. O Corinthians no Campeonato Paulista fez a melhor campanha disparado, teve a classificação garantida muito antes. Agora, grandes jogos não foram em abundância, mas também é preciso olhar, ainda assim classificação folgada, né? Mas é preciso olhar que o Ramon, tal qual o Abel, revezou muito o time, porque era necessário, e o Corinthians sobreviveu bem a esse revezamento. E se você parar para olhar a Vera, os principais jogadores do Corinthians estiveram pouco em campo desde o princípio. O trio, Garro, Memphis e Yuri, começou quantos jogos juntos? O Garro demorou para estrear, acho que eles começaram juntos no máximo 2 jogos. O Bidon, que é uma peça muito qualificada desse meio campo, não começou nenhum jogo como titular do Campeonato Paulista, ficou o tempo inteiro fora, voltou agora para Libertadores e para esse último jogo. Então, o Corinthians foi dosando os seus principais jogadores, no caso do Bidon estava indisponível, acho que para chegar agora no estágio um pouco melhor. Então o Corinthians chega com muita força para a fase final do Campeonato Paulista, os resultados foram excelentes, em termos de rendimento a gente sabe que o time pode mais, defensivamente eu acho que o time gerou mais preocupação do que era para ter gerado nessa primeira fase, e esse é o alerta que fica para a Libertadores. E eu já estou contando jogos seguinte, porque não cogito a possibilidade do Corinthians não passar pela UCV, né? Então, pensando além em Libertadores, pensando além em Campeonato Paulista, o aspecto defensivo tem que ser observado com alguma atenção, mas a força que o Corinthians mostrou nessa primeira fase é a força que a gente esperava, que a gente viu no fim do Campeonato Brasileiro, e entendendo que para o Corinthians, por exemplo, muito mais do que para o Palmeiras, o Campeonato Paulista tem algum tipo de relevância maior do que só o torneio de preparação para o restante da temporada. Amanhã tem o Corinthians também, tá? Nessa mesma missão na fase prévia da Libertadores, que também empatou, só que um empate com mais frustração. Qual que é a expectativa para o Corinthians para a partida? É amasso, Vlad? Exatamente, Mário. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Até porque o Corinthians tem um retrospecto muito bom contra venezuelanos. Nunca perdeu para equipes da Venezuela. Em 11 partidas, são 9 vitórias e apenas 2 empates. O Corinthians precisa da vitória para avançar de fase e enfrentar o vencedor de El Nacional ou Barcelona de Guayaquil. Para essa partida, o técnico Ramon Dias não terá o volante Ranieri, que está machucado. E a grande dúvida é em relação ao esquema tático. Se vai usar o 4-4-2 tradicional, com 3 volantes, com o Breno Bidon, o Martínez e o Carrilho, ou se vai colocar 3 atacantes. E aí o Thales Magno, que é o artilheiro da equipe na temporada, um dos principais destaques do Corinthians, ganharia uma vaga como titular. Essa partida será muito especial para o Memphis Depay, já que o técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, estará presente na Neoquímica Arena outra vez. Ele esteve no jogo contra o Guarani, o Depay jogou mais ou menos 30 minutos, mas dessa vez ele será titular, então será um jogo bastante especial, já que ele espera ser convocado para a seleção holandesa
holandesa agora em março. Outra novidade pode ser o retorno de Gustavo Henrique, o zagueiro que sofreu com uma lesão no final do ano, vem sendo preparado pela comissão técnica. A grande dúvida é, será que ele vai colocar o Gustavo Henrique como titular ao lado do André Ramalho, que foi a dupla que fez muito sucesso no ano passado, ou se ele vai manter como titular o João Pedro Tchorra, que vem se destacando durante a temporada. Fora de campo, o Corinthians tem algumas novidades. Está para anunciar o primeiro reforço da temporada, finalmente o Angileri, o lateral esquerdo de 30 anos, ex-River Plate, que estava no Getafe, está apenas por exames médicos. Assim que tudo der certo, ele vai ser anunciado. O Corinthians vai ficar com 4 laterais esquerdos e deve se desfazer de um deles. Outra novidade em relação ao Thales Magno, o Corinthians trabalha para justamente nessa semana, quem sabe, fechar o empréstimo dele, uma renovação por mais 6 meses. O Thales que tem contrato até o dia 30 de julho. E aí, nação corintiana, curtiu o vídeo? Então já fortalece com aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo do nosso timão. Até o próximo vídeo. E lembra, vai Corinthians!